Vamos lá, galera, para atualização do nosso vídeo. Tá? Esse aqui é nosso palpite final para o concurso Loteca 1214, tá? Com prêmios em aproximadamente R$ 1 milhão, tá? Primeiro confronto, acredito na vitória do Palmeiras, tá? Por ser um time melhor. São Paulo veio de uma vitória contra o fraco Fortaleza, tá? Um time bem limitado, tá? Mesmo ganhando fora, eu acredito que o Palmeiras vive um momento melhor, tem um ataque melhor, uma defesa melhor, então acredito numa vitória, tá? Do Palmeiras, por isso eu vou de coluna 2 seco. Já no jogo 2, eu vou de coluna do meio e vitória para o Novo Horizontino. Por qual motivo? O Novo Horizontino é um time bem melhor que o Chapecoense, tá? O Chapecoense vinha fazendo bons jogos, porém, ultimamente vem tropeçando em casa e fora. Apesar de que no último jogo ele ganhou, tá? Do Amazonas por 3-1, tá? Porém, o Novo Horizontino, dos últimos 3 jogos, ele venceu, tá? E sendo que um dessas vitórias foi fora de casa. Seu último confronto ele empatou em 1-1 contra o bom time aí do Vila Nova, tá? Então meu palpite é empate ou vitória para o Novo Horizontino. Já no jogo 3, entre Bragantino e Grêmio, é um jogo bem complicado, tá? Ambas as equipes vêm melhorando seu futebol, apesar de que o Grêmio vem de resultados bem melhor do que o Bragantino. Porém, o Bragantino vem melhorando seu futebol, tá? Então, eu vou de duplo aberto nesse jogo, porque eu acredito que pode vir tanto uma vitória do Bragantino como uma vitória do Grêmio, tá? No jogo 4, entre Volta Redonda e Goiás, tá? Eu acredito numa vitória do Goiás, porque o Goiás está vindo de alguns resultados ruins, tá? Então ele está ficando para trás na disputa do título. Eu acredito que ele vai para cima do time do Volta Redonda. Volta Redonda não tem sido um bom time, tá? Em casa, oscila muito. Alguns jogos ele ganha, outros ele perde, tá? Então eu acredito que o Goiás tem mais time, tá? O Goiás veio de 0-0 aí no clássico contra o Atlético Goianiense, tá? Então, eu acredito aí que ele vem forte, por isso eu vou de coluna 2. Beleza? Já o Fluminense e o Atlético Mineiro fazem o nosso quinto confronto, tá? O Fluminense, por sua vez, vem se reabilitando. O Atlético Mineiro também vem fazendo bons jogos e tem se reabilitando. Porém, eu acho que o fator casa no Maracanã vai fazer total diferença aí nesse confronto. Por esse motivo, eu vou de coluna 1, tá? Fluminense. Já no nosso confronto 6, entre Internacional e Botafogo, tá? É um jogo bem complicado. O Internacional não vem de bons resultados, empatou ali no último minuto, tá? Através de um pênalti com o Corinthians em casa. Porém, eu acredito numa vitória, tá? De retomada de um bom momento do Internacional. O Botafogo, por sua vez, tem um time melhor que o do Internacional, porém tem oscilado nos últimos jogos, tá? Então, eu vou procurar aí acertar digamos, essa zebra, né? Porque todo mundo tá dando como o Botafogo vai sair vitorioso desse confronto, mas eu acredito que o Internacional deva ganhar essa partida. Então, meu palpite vai para o Inter seco, tá? Jogo 7, Ferroviária e América Mineiro, tá? Um jogo também bem difícil, tá? Eu acredito numa vitória aí da Ferroviária, tá? Em casa, pelo fator casa. Por um motivo do América Mineiro ser um time péssimo fora de casa, apesar de que em casa faz alguns bons jogos, vence em casa, porém fora de casa é um time horrível. Então eu vou de Ferroviária, beleza? No nosso jogo 8 entre Corinthians e Mirassol, eu vou em coluna 1, vitória do Corinthians e empate do Mirassol, tá? Por qual motivo? O Corinthians está devendo em sua casa, na Neoquímica Arena,
tá? Que é um time muito forte em casa, porém, ultimamente tem tropeçado dentro de casa. Porém, eu acredito que nesse jogo ele deva vencer o Mirassol, apesar de que o Mirassol tem um bom time. Por esse motivo, eu vou de duplo vitória para o Corinthians e empate, tá? Jogo 9, Vasco e Vitória, tá? É um jogo aí que o Vasco é franco favorito, tá? Apesar de que o Vasco pegou aí um sacode do Palmeiras de 3-0, mas vinha de bons resultados, tem o Felipe Coutinho, tá? Que tá jogando bola, muita bola, tá? Então acredito numa vitória contra o fraco time do Vitória, tá? Jogo 10, Juventude e Fortaleza, tá? É um jogo também que vai ser pegado, tá? Um jogo bem disputado, mas eu acredito na vitória do Juventude, tá? Em cima do Fortaleza, tá? Tendo visto que o Fortaleza tem uma deficiência muito grande, tá? Jogando fora de casa, tá? E dentro de casa, que perdeu para o São Paulo, tá? Por 2-0, mesmo com um jogador a mais, tá? Durante mais ou menos 70 minutos de jogo, ele não conseguiu nem sequer fazer o gol e perdeu por 2-0. Então acredito numa vitória do Juventude. Já no jogo 11, entre Bahia e Flamengo, eu vou de Bahia ou Flamengo, eu vou de duplo, tá? Ou vitória por Bahia ou vitória por Flamengo. Por quê? O Bahia é um time que em casa ele se fecha e fica esperando a oportunidade de contra-ataque, tá? E o Flamengo é um time bem ofensivo que gosta de atacar. Então eu acredito que possa haver aí uma vitória do Bahia, assim como ele surpreendeu o Palmeiras. Apesar de, como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que o Bahia só ganhou do Palmeiras porque o Palmeiras vinha de um jogo bem pegado na Libertadores contra o River Plate, tá? O Bahia no seu último jogo foi derrotado e o Flamengo ficou no 0-0 contra o Cruzeiro, tá? Então por esse motivo eu vou de duplo aberto. Já no jogo 12, entre Cruzeiro e Sport, Cruzeiro, sem dúvida, é um time favorito, tá? Contra o fraco time do Sport. O Sport é um time horrível fora de casa e o Cruzeiro tá brigando pelo título. Então, não pode de forma alguma perder ou sequer empatar esse jogo. Então, acredito que o Cruzeiro aí, com Gabigol e companhia, e Caio Jorge vai para cima do Sport e deva ganhar essa partida. Por isso eu vou de coluna 1 seco Cruzeiro. Já no jogo 13, entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, para mim é um jogo bem difícil entre duas boas equipes. O Atlético Paranaense até estava ruim há uns 5 jogos atrás, porém engatou a quinta marcha e vem fazendo bons jogos, tá? Se eu não me engano, vem de 4 vitórias seguidas, tá? Tanto em casa como fora de casa. O Atlético Goianiense também vem de bons jogos, tá? No último jogo ficou no 0-0 contra o Goiás, tá? No clássico, mas eu acredito aí em uma vitória ou do Atlético Mineiro ou do Atlético Goianiense, tá? Por isso eu vou de duplo aberto, tá? Jogo 14 entre Ceará e Santos. Ceará e Santos, na minha opinião, vou fazer um jogo bem difícil, tá? Que ambas equipes vão jogar retrancada, porque nenhuma das equipes vai querer levar gol, que é jogo para pouco gol, tá? Então acredito aí que os dois times venham bem retrancados, ninguém vai querer se expor para levar gol e acabar perdendo o jogo. Por esse motivo, eu vou de coluna no meio, seco, tá? No empate entre Ceará e Santos. Quem tiver aí mais uma grana e quiser colocar mais um duplo, eu iria de Santos e empate, tá? Mas como eu já tenho os 5 duplos, né? Da nossa cartelinha aqui, eu vou de empate seco. Tá, pessoal? Obrigado aí por ter assistido o vídeo, tá? Não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Valeu aí, tá? Por acompanhar o nosso canal e, e vamos para a vitória. Lembrando que o nosso palpite é campeão.